Ótima tarde de terça-feira para você que acompanha aqui a programação da TV Câmara Guarulhos. Já abrimos mais uma transmissão ao vivo. Estamos aqui no plenário da Câmara dos Vereadores, aqui na região central da cidade. Daqui a pouco acontece a 46ª sessão ordinária deste ano de 2016. Mas o mais importante talvez aconteça na sessão extraordinária, a 24ª que vem a seguir. Mas para a gente deixar a par de tudo, vamos fazer um resumo bem breve aqui. Na sessão ordinária, pelo menos no grande expediente, há 100 itens, sendo que 86 são projetos de lei que devem ser deliberados às comissões. Isso é o mais importante que você saiba, pelo menos neste momento. Na ordem do dia, tem 42 itens e destes 29 são projetos de lei que devem ser votados. 26 em primeira discussão, 3 em segunda discussão já, aí para ir para a sanção do prefeito. Agora, o importante, como eu disse aqui logo no início, é a 24ª sessão extraordinária que reserva 3 projetos que devem ser votados hoje, apreciados aqui já, porque principalmente um deles precisa ser votado um mês antes das eleições, que é com relação ao salário do prefeito, a gente vai falar já já. Então, vamos aos 3 projetos. O primeiro é um projeto aqui da Casa, da Mesa da Câmara, que estabelece o percentual mínimo de cargos em comissão que devem ser ocupados por funcionários efetivos da Casa. Isso contando todos os cargos aqui comissionados existentes, ou seja, diretores, chefes e assessores. Já havia sido aprovado aqui um projeto dessa natureza. O projeto foi para o Executivo vetou o projeto porque ele tinha realmente algumas falhas. Esse projeto voltou aqui para as comissões analisaram, decidiram que era melhor então refazer o projeto e hoje esse projeto está sendo refeito e deve ser votado aqui novamente. Portanto, 5% do total desses cargos comissionados que existem aqui na Câmara, hoje devem ser ocupados então por pelo menos funcionários efetivos. 5% desse total de cargos e isso que deve ser votado hoje. O segundo projeto, também bastante importante, fixa os salários do prefeito, do vice-prefeito, dos secretários adjuntos e dos coordenadores para o próximo exercício, para a partir de 2017. Esse projeto deve ser votado um mês antes das eleições, por isso a convocação da extraordinária para votar esse projeto. Por este projeto, o prefeito passará a ganhar R$ 24.524,30, um acréscimo de quase 17% com relação ao salário de R$ 21.000 atuais. O vice-prefeito, o secretário e o coordenador passam a ter salários de R$ 14.840,83 e o secretário adjunto de R$ 12.373,26. O terceiro projeto diz respeito aqui a uma nomenclatura de praça. Então, esta é a sessão que você vai acompanhar a partir de agora e, claro, acontecendo novidades, tendo outras informações, dependendo dos projetos que forem apreciados, a gente se detalha melhor, vem falar um pouco melhor sobre eles aqui para vocês. Fiquem com a sessão, daqui a pouco a gente se encontra aqui. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Boa tarde, senhoras e senhores. A número legal, sob a proteção de Deus, iniciamos o trabalho da sessão ordinária. Passamos ao pequeno expediente. Com a palavra, não tem nenhum orador inscrito. Como não temos nenhum orador inscrito, passamos... Meu amor, é pequeno expediente, você é vereadora, meu anjo? Ah, então tá bom. Passamos à tribuna livre, onde temos uma oradora inscrita. Com a palavra, a senhora Jaqueline Marino Fernandes da Silva, por 10 minutos. Tá, esse aqui era atrás. Boa tarde, senhor presidente.
Boa tarde, componente na mesa. Boa tarde. Senhores vereadores, boa tarde a todos que nos assistem na galeria e em casa. O assunto que me traz hoje, mais uma vez, são questões de saúde no município de Guarulhos. Eu hoje trago uma questão muito importante que fala sobre a vida das pessoas. E temos no município de Guarulhos pessoas que trabalham para salvar vidas, que são os nossos samuzeiros, senhor presidente, que chegam até mesmo a desrespeitar as suas próprias vidas em benefício da vida da população guarulhense. E esses nossos samuzeiros, senhores, estão sofrendo muito com as condições de trabalho que eles têm. E eu tenho aqui um caso de um servidor do SAMU, ele é motorista no SAMU, e não acontece só com os motoristas o que eu vou citar, acontece também com os auxiliares e técnicos de enfermagem do SAMU. E eu quero que os senhores saibam que eu vou simplificar aqui um caso, mas que nós temos mais de um caso, nós temos vários casos de afastamento no SAMU por questão de saúde. No dia 15/3/2016, trabalhando como motorista, o senhor Jefferson de Oliveira sofreu um acidente de trabalho ao carregar uma maca. Ele fez uma alavanca com o corpo, na qual prejudicou a sua coluna. E ele imediatamente precisou ser encaminhado ao PS. Encaminhado ao PS, foi dado entrada com o CAT, que se refere ao acidente de trabalho. Ele saiu do PS com um atestado e ficou afastado por alguns dias. No seu retorno ao trabalho, ele voltou após 3 dias ao trabalho e no seu retorno, ele teve vários outros atestados por conta do mesmo problema. Ele apresentou atestados entre os dias 17/3/2016 ao dia 2/4/2016. E eu tenho aqui esses atestados que comprovam tudo o que eu estou dizendo. Então eu tenho tudo documentado para comprovação do que eu estou dizendo. Em todos os momentos que ele precisou do pronto atendimento e que ele sofreu os afastamentos, ele foi diagnosticado com o mesmo CID M54, que é o Código Internacional de Doenças. E aí, a Prefeitura de Guarulhos, através do SESMIT, fornece um documento onde diz que ele faz jus ao auxílio acidente, devido à condição dele, senhor Gilvan Passo, senhor Geraldo Celestino. Ele tem direito a um auxílio acidente por ter sofrido um acidente, vereador Heleno, durante o seu período de expediente. Até o dia 4/5, ele tinha direito ao auxílio acidente, ele tinha direito ao CAT. E pasmem os senhores, a partir daí, no dia 10/5, a Prefeitura de Guarulhos resolve dizer que ele não tem mais direito ao auxílio acidente. Ele tem direito ao auxílio doença. E aí eu digo para os senhores que a Prefeitura de Guarulhos, no comando do senhor Sebastião Almeida, fez e desfez o que quis com o nosso dinheiro, e agora esse trabalhador paga a conta, porque ele perde o auxílio doença, o seu vale refeição e alimentação. Então, além de ter sofrido um problema por conta do seu trabalho, ele perde o direito a alimentar-se também. Isso é o que diz a nossa prefeitura através do SESMIT. Então, senhores, eu venho aqui reclamar, venho aqui pedir aos senhores que atendam a este cidadão, antes de tudo, que é um trabalhador do SAMU. Eu vou ler a carta da prefeitura. Em resposta ao solicitado, após análise das documentações e anotações contidas no prontuário médico ocupacional, constata-se: os sintomas descritos como justificativas para a transformação do acidente de trabalho contidos na solicitação são sintomas característicos de doenças crônicas. E aí eu digo para os senhores que, se existe uma doença crônica, essa doença crônica foi adquirida no trabalho.
Porque quando ele entrou na prefeitura, ele fez o teste escrito, ele prestou um concurso, ele fez o exame periódico e a prefeitura não constatou que ele tinha nenhuma doença crônica. Então a própria prefeitura aprovou o servidor para que ele seja capacitado para trabalhar. Ele fez um teste prático e depois, em decorrência do trabalho que ele desenvolve na prefeitura, a própria prefeitura diz que ele está incapacitado e que o acidente que ele sofreu durante o expediente não é mais acidente de trabalho. Então eu venho pedir para os senhores que tomem uma providência em relação a este servidor que está aqui. Se quiser se levantar, senhor Jefferson, lá na frente. Ele tem grande dificuldade, inclusive, em levantar. Ele anda com uma bengala, ele anda com um colete, como os senhores podem observar. E é isso que a prefeitura faz com um trabalhador, com um servidor público. Fora este caso, eu teria aqui hoje... Pessoal, tem uma pessoa na tribuna, eu preciso garantir a fala dela, por favor. Pessoal. Obrigada, senhor presidente. Eu teria aqui um outro caso de um outro técnico de enfermagem, também do SAMU, que também sofreu um acidente durante o seu período de expediente. E, infelizmente, ele não está conosco, senhores, porque ele não pode sequer andar. A deficiência dele se tornou tão grave, e ele está com colete cervical, e ele está com data marcada para cirurgia. E a prefeitura não está dando assistência, a prefeitura simplesmente desfaz os pedidos de auxílio-doença, e simplesmente é como se pegasse este papel e fizesse assim com os funcionários. É essa a valia que os servidores públicos têm para a prefeitura, como se fosse um papel picado como esse aqui, senhores. É um total desrespeito, é uma total falta de humanidade, é uma total desumanização do serviço público. E esses senhores colocam as suas próprias vidas em risco, em alta velocidade, entram em locais de risco, a vida por falta de segurança. Eles sobem morros, eles descem morros, com macas, com pacientes de mais de 100 quilos. E não existe nenhum respaldo para eles, senhor Gilvan Passos, senhor Geraldo Celestino, senhores vereadores aqui presentes. Então eu venho aqui pedir aos senhores que tomem conta desses servidores. Eu vou entregar à mãos dos senhores, os documentos que eu tenho aqui são cópias. Se precisarem dos originais, o senhor Jefferson disponibiliza. Mas nós precisamos que seja tomada uma atitude em relação a isso. E uma coisa importante também que eu quero dizer, que não bastasse o descaso com o servidor público em relação à saúde, o próprio SAMU, se tiver um chamado para atender um paciente com problema crônico de respiração, se esse paciente estiver num estado agravado, a ambulância vai até o local, quando temos ambulância, é lógico, socorre esse paciente, mas não tem máscara de O2 para colocar nesse paciente com problema respiratório. Isso é uma piada. Se não fosse trágico, seria cômico. Uma máscara que custa hoje R$ 5,50. E a prefeitura não compra máscara para as ambulâncias do SAMU, que recolhe pacientes com problemas crônicos de respiração e deixa morrer, porque não tem como socorrer. O senhor coloca um paciente com problemas respiratórios dentro de uma ambulância e faz o que com essa pessoa? Nada, só remove e ela pode morrer a caminho. Então, fica aí mais uma vez o meu pedido a esta casa, aos nobres vereadores, vereador Eduardo Barreto, vereador Pastor Aristaldo, Samuel Vasconcelos, todos os vereadores que eu estou vendo aqui presentes, por favor, não tomem partido, tomem pé da situação. Vocês devem isso à população. Vocês estão de saída, e eu já disse isso aqui uma vez, senhor Marcelo Seminaldo, que por gentileza, façam a parte de vocês e não sejam lembrados com ódio e com aversão pela população. Nós sabemos que alguns de vocês
querem continuar a sua carreira política. Então, por favor, façam jus. Pensando na vida desses trabalhadores, é que eu e o nosso ex-vereador Guti estamos apoiando as 30 horas da enfermagem. Nós queremos que a enfermagem trabalhe 30 horas por causa também das condições físicas dessas pessoas. São trabalhos muito desgastantes fisicamente falando. Jaqueline. Então eu encerro aqui pedindo que os senhores me procurem, peguem o documento e deem encaminhamento a isso, por gentileza. Obrigada a todos. Ok, como não temos mais nenhum orador inscrito na tribuna livre, dou por encerrada essa parte da sessão e passamos ao grande expediente. Informo aos senhores edis que o vereador Toninho Magalhães solicitou 15 dias de licença para tratar de assuntos particulares de 23 de agosto a 6 de setembro, sendo devidamente deferida pela presidência. O atual primeiro suplente do PTC, senhor João Francisco Teixeira, compareceu a essa edilidade no dia 23 de agosto, entregou a documentação necessária e foi empossado no cargo de vereador, licenciando-se em seguida para tratar de assuntos particulares de 23 de agosto a 6 de setembro de 2016. A atual segunda suplente do PTC, senhora Benjaminita Ferreira de Barros da Silva, está presente à sessão e entregou a documentação necessária à posse. Convido a senhora Benjaminita Ferreira de Barros da Silva a prestar o compromisso regimental e assinar o termo de posse. Prometo cumprir e fazer cumprir as leis e exercer meu mandato dentro dos princípios da ética e da moralidade, na defesa da liberdade, da justiça social, da igualdade de direitos, dos demais valores fundamentais do homem e na promoção do bem geral do município e do povo. Declaro empossada no cargo de vereadora a senhora Benjaminita Ferreira de Barros da Silva. Senhor presidente, uma parte, eu gostaria de uma palavra em nome da liderança do partido. Então, pelo artigo 151, vereadora, Pela ordem. pode falar. Obrigada. Boa tarde a todos. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, vereador professor Jesus, excelentíssimos vereadores e demais autoridades aqui presentes, senhor presidente do PTC, querido José Miguel, a quem agradeço por todo o carinho, dedicação, carisma com o nosso partido, queridos companheiros do PTC, querida família, esposo Josias, meus filhos, o Júlio César, minha irmã Eunice, aqui presente, meu cunhado Jeremias, demais familiares, amigos e amigas presentes, que através de vocês cumprimento cada família, cada amigo dos senhores aqui. A imprensa, assessores, líderes comunitários, funcionários da Câmara Municipal, funcionários da Prefeitura, especialmente da Educação, da qual eu faço parte, e que muitos me outorgaram votos para estar aqui. Senhoras e senhores presentes, venho a esta tribuna temporariamente substituir
o nobre vereador Toninho Magalhães, a quem sou grata por ele ter atendido ao pedido do partido PTC, se licenciando sem remuneração, abrindo mão de sua remuneração. Agradeço ao nobre colega João Teixeira, que declinou da sua suplência para que esta posse estivesse acontecendo. Estou certa de que é uma honra fazer parte da história dessa cidade. Reconhecemos os avanços que a cidade de Guarulhos tem conquistado. Entendendo esses avanços, mas precisamos chegar plenamente às pessoas mais simples da sociedade, seja na saúde, na educação, na segurança, no esporte, entre outras mais, na geração de oportunidades para todos. Se muito já foi feito, a verdade é que ainda há muito a se fazer. Foi o desafio que aceitamos e agora temos a oportunidade de prosseguir, corresponder às esperanças, aos anseios e aos desejos do nosso querido povo guarulhense. A população não aceita de modo algum a acomodação dos políticos. Portanto, estamos aqui para exercitar uma política séria e comprometida. O povo espera que cada um de nós represente a sua história, uma história que transforme para melhor a vida das pessoas. À margem da esperança e dos anseios e dos desejos do nosso querido povo, o mal causa inquietação, é a corrupção que está impregnada em todas as instituições e seus ocupantes. E isso é muito triste, essa realidade, conquanto revela a verdadeira faceta de algumas pessoas. Também é causa de desconforto e de afastamento de homens e de mulheres de bem da política, principalmente das mulheres, mas polidas na seara da ética, e por vez mais preparada que alguns homens, para resistir às tentações maléficas da corrupção. Essa desconfiança em torno dos políticos, causada pela sensação de que todos são corruptos, nos revela mais uma missão, isto é, de fazer a diferença, a começar por uma atuação independente e honesta no exercício do cargo público que recebemos como uma outorga do povo, com alvidez, agradecidos e sempre merecedores da confiança que o povo nos depositou. Faremos o que de melhor esperam de nós. Alimentemos suas esperanças e, com uma atuação ilibada, comprometida com a confiança que recebemos, possamos fazer muito mais do que contar uma história boa e proveitosa para o nosso povo. Trabalharei incessantemente para provar que a política e os políticos não são todos iguais e que é possível ser político e ser honesto. E aí, quem sabe, os homens e principalmente as mulheres de bem cortejem com ardor a política. Sou grata a Deus por merecer essas honras históricas e essa honrosa tarefa. Que Deus ilumine a todos e a todas. Muito obrigada. Seja bem-vinda, vereadora Benjaminita. Para nós é um prazer tê-la nessa casa. Bem-vinda. Pela ordem, vereador Dr. Lércio Santos. Senhor presidente, pela liderança do partido. Liderança do partido, vereador. Senhor presidente, colegas vereadores, quem nos assiste pela TV Câmara, como também quem se encontra na galeria desta casa, boa tarde a todos. Senhor presidente, hoje nós temos a sessão extraordinária, onde nós teremos que enfrentar a análise, apreciação e votação de alguns projetos, dos quais são relevantes, não desmerecendo os demais. Eu poderia destacar, na minha fala, esse projeto 2188/2016, que fixa para a legislatura vindoura os subsídios do prefeito, secretário, vice-prefeito e os respectivos coordenadores. A legislação impõe que sempre a legislatura atual fixe os vencimentos, ou seja, o salário da próxima legislatura.
e para respeitar a moralidade, os bons princípios, que isso seja fixado antes das eleições. Isso está, inclusive, explícito no nosso regimento interno. Cumprindo a lei, aliás, Vossa Excelência, na condução dos trabalhos dessa casa, como presidente, apresentou proposta de lei fixando para a próxima legislatura esses valores. Que valores são esses? São exatamente os valores que hoje é praticado. Exatamente, está se mantendo os atuais valores, não está havendo reajuste. Por isso que eu venho usar da tribuna, porque eu fiquei muito incomodado quando o jornal Folha Metropolitana, na data de hoje, de forma equivocada, sem analisar os fatos, afirma que esta casa está promovendo o reajuste dos salários do próximo prefeito, secretário e o adjunto, como também o vice-prefeito, em 16%. Isso não é verdadeiro. O nosso Partido Democrata não compactuaria, como não compactua com esta situação. O Democrata entende que o valor tem que ser mantido da forma que hoje vem sendo praticado, tal qual iniciou-se em 2013. Não há o porquê de qualquer espécie de reajuste. Então, para deixar bem claro, este projeto, ora apresentado por Vossa Excelência em nome da Casa, não contempla nenhum reajuste. Simplesmente está pegando os valores de 2016 e transpassando para 2017, porque nós somos obrigados a, em cada legislatura, transferir os valores para o ano seguinte, para os 4 anos seguintes. Não está havendo reajuste. Então eu acho que a Folha Metropolitana, pelo seu dever de informação, comportaria, se for o caso, retificar sua informação levada ao público dessa cidade, aos munícipes, porque a informação ali apresentada está equivocada. Senhor presidente, o projeto em questão, a nossa Comissão de Constituição e Justiça se reuniu na data de hoje, analisou o mesmo, entendeu que tem algumas divergências na redação final. Nós fizemos um memorando, encaminhando para Vossa Excelência para alguma retificação que não altera a essência do projeto. Então, eu afirmo e reafirmo que o parecer não vai estar pronto desse projeto, porque comporta algumas retificações e, se for o caso, Vossa Excelência poderá, para as próximas sessões, pautá-lo para votação. Mas, na data de hoje, a Comissão de Constituição e Justiça não conseguiu liberar o parecer, por conta das dúvidas que existem na redação final do mesmo. Não diz respeito ao valor que é fixado, mas algumas dúvidas técnicas. Então entendemos por bem não liberar o parecer por esta razão, mas de qualquer forma eu me senti no direito, na obrigação de vir aqui sustentar essa situação, porque não está havendo reajuste, simplesmente está se congelando, no português correto, está se congelando para 2017, até 2020, os mesmos valores que são praticados atualmente. Então, mais uma vez, o jornal Folha Metropolitana, o seu jornalista responsável por essa matéria, se equivocou. Então, eu acho que caberia, da parte deles, uma retificação a respeito. Pela ordem, vereador Edmilson Souza. Senhor presidente, eu gostaria inicialmente de justificar a ausência do vereador Edmilson Americano, que está em Brasília tratando do PL do novo Código de Trânsito, e por isso que ele está lá tratando dessa questão e não pode estar conosco aqui na sessão. Eu peço pelo artigo 151, senhor presidente. Pelo artigo 151, vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, eu gostaria de entrar nesse debate acerca do projeto que nós iríamos ou vamos discutir aqui, que é a questão dos subsídios para o prefeito, vice-prefeito, secretários municipais. Eu estive fazendo uma leitura aqui atenta, e de fato, o texto, da forma que está, ele passa uma mensagem ruim para a cidade, na minha opinião. Eu acho que essa casa, como é de autoria dessa casa, o projeto de lei, eu acho que a gente devesse não discuti-lo hoje, para que a gente amadurecesse, porque a posição deste vereador, respeito à posição de todo mundo, é que nós acabamos de sair aqui de um processo de mais de 12 ou 14 dias de greve
dos trabalhadores da educação, dos professores, e onde nesta greve e no acordo na Justiça do Trabalho se ficou que ia jogar para frente de forma parcelada o que se deve a esses professores, a esses educadores, que têm o legítimo direito de fazer greve, têm o legítimo direito de receber aquilo que lhe é de direito. Porém, foi jogado para frente, foi parcelado com uma inclusão de um termo lá dizendo que verificando a situação financeira do município. Então não se sabe nem se vai conseguir ter vitória do ponto de vista de receberem nos próximos meses. Então o que eu pediria aqui? Se para os educadores, para os professores, nós vamos verificar a situação do município, penso eu que a gente devesse ter calma em relação aos subsídios, mesmo que os subsídios ficassem nos mesmos valores. Eu acho que qualquer possibilidade de reajuste desses subsídios vão contra o que as pessoas que vieram aqui, a comissão que este vereador participou, de receber os educadores aqui. Ou seja, eu acho que a gente tem tempo para amadurecer, para discutir isso, e eu gostaria aqui, enquanto educador, enquanto professor, vincular a decisão disso à decisão do pagamento dos professores e dos educadores. Pode parecer que uma coisa não tenha nada a ver com a outra, mas tem. Porque se nós estamos falando de recurso público, para mesmo que seja manter ou reajustar o salário do próximo prefeito, dos secretários, dos coordenadores, eu gostaria que isso estivesse diretamente ligado a resolver primeiro o problema que nós temos que resolver, que é o dinheiro que se deve aos educadores e aos professores que fizeram uma justa greve, que fizeram uma luta bonita na cidade, e assim que resolvermos, a gente decide como é que nós vamos fazer para o próximo período. Essa é a minha opinião. Muito obrigado. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Geraldo Celestino. Nós só tivemos uma pessoa da tribuna livre hoje, né, senhor presidente? Sim, vereador. Foi a servidora Jaqueline. Senhor presidente, eu ouvi atentamente as palavras da vereadora Jaqueline, e a denúncia que ela trouxe aqui para o Poder Legislativo é muito grave. Então eu solicito de Vossa Excelência que interfira junto à Comissão de Saúde dessa casa, e eu vou conversar com o Romildo, que é o presidente da Comissão dos Servidores, e eu faço parte desta comissão, que nós convocamos aqui para uma reunião o secretário responsável pela Secretaria de Administração, porque é um absurdo a situação de um funcionário isso aqui é uma falta de respeito, principalmente na situação que o funcionário está. E o Poder Legislativo não pode se calar. Já quero cobrar ao líder do governo, Samuel Vasconcelos, que sempre está atento para essas questões, que também faça uma interferência junto ao governo, porque a denúncia é muito grave e nós não podemos deixar isso acontecer na administração municipal e o Legislativo se calar. Então é isso que eu queria colocar com Vossa Excelência, que a Comissão de Saúde também tome as providências. Eu quero convidar o meu vice para assumir os trabalhos, e eu vou pedir a palavra pelo artigo 151. Com a palavra, vereador Jesus, pelo artigo 151. Vereador Geraldo. Boa tarde, senhoras e senhores, senhores telespectadores, vereadores, todas as pessoas que nos assistem pela TV Câmara. Eu, neste momento, apenas queria deixar claro também a todos os vereadores, a todas as pessoas que nos assistem, a toda a população de Guarulhos, pois ontem, quando recebi uma ligação do jornal Folha Metropolitana, eu havia dito que eu como presidente desta casa, não teríamos aumento para o prefeito, ou seja, iríamos somente fixar, porque conforme a lei orgânica do município, e isso já é sabido de todos, que nós, vereadores dessa casa, precisamos fixar para a lei, para a legislatura posterior. Então, sendo assim, eu queria deixar claro a todas as pessoas que este vereador, presidente da Câmara Municipal de Guarulhos, jamais faria isso, até porque na semana passada o vereador Dr. Lárcio Sandes também trouxe uma lei federal de 97, que na realidade nós não podemos, em período eleitoral, aumentar ou diminuir salário.
Então eu fico assim, chateado, porque as pessoas muitas vezes começam a fomentar algumas coisas que não existem. E hoje eu recebi muitas ligações de alguns professores dizendo: Jesus, não houve aumento para nós, porque aumento para professor. E eu disse aos professores: professores, jamais isso acontecerá. Não é aumento, é somente fixando o salário do prefeito para a próxima legislatura. Mas bem como já disse aqui o vereador Dr. Lércio Santos, também o vereador Edmilson Souza, que na realidade vamos tentar rever aí para que possamos depois, posterior aí, voltar. Mas fique bem claro que não existe aumento, e sim fixação do salário, que será exatamente o salário atual do prefeito. Muitíssimo obrigado, vereador. Devolvo a presidência ao professor Jesus. Pela ordem, presidente. Eduardo Barreto, não. Heleno Metalúrgico. Pelo artigo 5. Pelo artigo 5, vereador Heleno. O presidente estava olhando para Vossa Excelência, foi por isso, entendeu? Então, senhor presidente, boa tarde, vereadoras, vereadores, boa tarde, ao público que encontra-se aqui na galeria e às pessoas que nos assistem através da TV Câmara. Bem, eu vou retomar um assunto que eu pontuei a semana passada, em relação à imagem de vários vereadores em cartaz, que foi para o nosso grupo, e a recém-imagem que eu recebi no final de semana está diferente. Quando eu pontuei aqui, fiz uma autodefesa, deixei no ar algumas situações, saiu até a defesa do sindicato. Eu, neste momento, retiro minha defesa do sindicato. Por que eu retiro? Quando falaram que alguns vereadores, inclusive meu companheiro Barreto e outros vereadores que estão nesse cartaz, que nós fomos contra, os vereadores contra a educação. Nenhum vereador aqui foi contra a educação, nenhum vereador é contra a segurança, nenhum vereador é contra a saúde, por fim. E o cartaz que eu recebi, dia 9 de agosto, encerrou a greve dos servidores, aqui na Praça Getúlio Vargas. A foto que está aqui foi tirada em cima do carro de som. Eu mostrei a foto para vocês, não tinha um microfone, esse aqui tem. Sindicato dos Servidores Públicos. Está do lado do cartaz. Ou se eu vou concluir, presidente. Ou seja, não está o logo do STAP, Servidores Públicos de Guarulhos. Mas quem estava lá apoiando também era o Sindicato dos Servidores. Não sei se o microfone é o mesmo de lá. Então, a gente fazendo autodefesa e nós indo atrás dos dirigentes dos servidores públicos, o retorno que obtivemos que não foi nós, não sei o que, piriri pororó. Sabiam de tudo. Então, usando a nossa casa, colocando nós, 34 vereadores, contra os servidores. Isso eu não concordo. Eu sou muito justo nas minhas falas. O que tiver que falar, defender, eu vou defender. O que tiver errado, pode ser até do meu próprio sindicato no qual eu pertenço. Eu falarei também. Então, eu sou contra isso daqui, e lá todos sabem. Todos os diretores, assessores e funcionários sabem que essa imagem nossa aqui estava no dia da greve, em cima do carro de som. Era só isso que eu queria falar, e deixar todos aí também cientes que o quanto usa a nossa casa para fazer palco político. E mesmo assim, mais uma coisa para finalizar, presidente. A mesma pessoa, e eu vou falar, presidente licenciado, vai dizer que não sabia. Presidente licenciado, usando a Folha Metropolitana também, publicando, como nós iríamos votar algo, sem saber o que estava acontecendo. Eu até estou assim, converso com o Eduardo Barreto muito, né? E fico meio assim, constrangido também, porque poderia ser alguém do meu partido, poderia ser alguém do PT, é a pessoa que está ali no PCdoB, mas o Barreto é o presidente do PCdoB e não tem nada a ver com isso. Um candidato compartilhando coisas contra a nossa casa. É só isso. Obrigado, presidente. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Geraldo Celestino. Eu vou falar pelo artigo 51, senhor presidente. Senhor presidente, senhores vereadores, eu ouvi atentamente o vereador Heleno Metalúrgico fazer as colocações. Eu já vou direto no presidente do sindicato, licenciado Pedro Zanotti, e uma parte da diretoria, porque nem todos os diretores têm culpa. Bom, o Pedro Zanotti é um pelego.
ele não tem representatividade nem dentro da categoria dele que ele representa. Só está presidente do sindicato, vereador Barreto, porque escondeu o edital. Só está presidente porque escondeu o edital, porque se não tivesse escondido o edital, ele teria perdido a eleição feio. Aí o pelego do Pedro Zanotti, mais algumas pessoas lá, foram no jornal Valor Econômico e publicaram o edital para chamar as eleições. O Zé Luiz, o Heleno, nós que já fomos sindicalistas, que sempre fomos transparentes, as eleições do sindicato aqui sempre foi publicado nos jornais da cidade. E o pelego, vereador Barreto, que infelizmente está no seu partido, infelizmente está no PCdoB, partido que eu respeito Vossa Excelência, publicou no Valor Econômico. Então esperar o que de um senhor desse, que quer ser vereador? Tenho certeza que não será vereador nessa casa. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo querer colocar alguns vereadores, um panfleto sem assinatura. Quando nós fazíamos alguma denúncia como sindicalista, estava lá a assinatura do sindicato, seja da CUT, sindicatos bancários, sindicatos metalúrgicos. Os sindicalistas na nossa época, Zé Luiz, assumiam a denúncia. Assumiam e mostravam a cara, olha, nós estamos denunciando por isso, isso, isso. Agora eles colocam lá nesse cartazes vereadores que sempre esteve ao lado dos servidores, sempre esteve ao lado dos trabalhadores, que faz oposição nesta casa e escondem a autoria do panfleto. Então isso aí é coisa de gangster, coisa de meliante e sindicalista pelego. Pela ordem, senhor presidente, como líder da bancada do... Com o líder da bancada, vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, na semana passada, nós tivemos aí algumas reuniões com o secretário de Desenvolvimento Urbano, Paulo Carvalho, que está fazendo lá uma revitalização e uma readequação do comércio de trailers ali no Parque Secap. E esse momento da sessão, tem vários moradores do Parque Secap assistindo a sessão da Câmara pela TV Câmara, e também alguns comerciantes, e nós tivemos lá, na semana, a visita inesperada da Secretaria do Meio Ambiente, que chegou no clube do Parque Secap, vereador Mato Grosso, no estacionamento ali onde é efetuadas as feiras, fechou todo o entorno do estacionamento, determinou que os moradores retirassem os carros de dentro do estacionamento. Os frequentadores do clube ficaram proibidos, e os funcionários, de entrar dentro do estacionamento, dizendo que ali seria construída uma praça da alimentação, onde seriam colocados todos os trailers do Parque Secap. Ideia de louco, porque quem cuida do comércio é a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, e a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, vereador Laércio Santos, aguardou 1 ano e meio pela revitalização do comércio, um acordo junto com o meio ambiente para saber onde seria colocado aquele comércio. O todo-poderoso senhor Zanetta não interagiu com a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, chegou lá e fechou o estacionamento do clube, que é usado para a feira também, por conta própria, colocou lá 3 cavaletes, fechou com o resto de construção lá, umas vigas de construções, e assumiu o poder lá. Chegamos lá, conversamos com o funcionário, retiramos os cavaletes, levei o cavalete da sala do Zanetta, coloquei em cima da mesa dele, porque ele tem que respeitar a comunidade, ele tem que respeitar a população de Guarulhos, porque Guarulhos não é terra de ninguém. Não é terra de ninguém. Incrível autoridade desse prefeito, onde cada secretaria funciona como se fosse uma prefeitura independente, sem interagir com outra secretaria. Então, o senhor Zanetta, mais uma vez, agiu com o autoritarismo que ele costuma agir dentro da Secretaria do Meio Ambiente. Imediatamente, o secretário de governo nos ligou, suspendeu aquele projeto, e esperamos que não volte lá, porque se voltar lá não vai fazer nada, porque a comunidade não quer. Os síndicos ali já se reuniram com a comunidade, já deixou bem claro que não querem uma praça de alimentação naquele local. Queremos sim a readequação dos trailers, onde os trabalhadores do comércio lá terão um local decente, com comércio melhor para trabalhar. E eu colocando mais algumas questões do Zanetta, nós tivemos há 3 anos atrás, Samuel Vasconcelos, foi feito o CAIC lá de Cumbica, foi feita a demolição do CAIC, e alguns pré-moldados, eu quero mostrar aqui para a TV Câmara, não sei se vão conseguir pegar, da distância, e alguns pré-moldados
foram colocados no SECAP. E a empreiteira que estava fazendo a demolição, aproveitando, trazendo os pré-moldados, trouxe muito entulho ali para a região do Parque SECAP, ao lado do condomínio Espírito Santo. E nós solicitamos ao Zanetta para retirar esse entulho de lá. Ele falou que não, que ali seriam restos que seriam aproveitados no espaço cultural do Parque Vila Nova Artigas, que foi construído recentemente no SECAP. E até agora não foi retirado, e pessoas à noite aproveitam o local para colocar mais entulhos. Eu estou entrando no Ministério Público, com uma denúncia no Ministério Público hoje. Vamos denunciar o secretário do Meio Ambiente. Já solicitei ao Ministério Público, já instaurou inquérito, também solicitando o afastamento do secretário do Meio Ambiente, Zanetta, por assédio moral com os funcionários, de acordo com uma funcionária que esteve aqui na Câmara Municipal, funcionária Antônia, denunciando o Zanetta e outros processos internos, e também agora por cometer um crime ambiental dentro das áreas do Parque SECAP. Um secretário do Meio Ambiente, que deveria cuidar do meio ambiente, coloca ali, autoriza a colocação de entulhos e materiais que não foram usados na demolição lá do CAIC de Cumbica. Então, vamos tomar as providências, vamos entrar no Ministério Público e espero que a Justiça afaste este secretário antes do final do desastroso mandato desse executivo, dessa prefeitura do PT que administra Guarulhos. Essa é a situação da nossa cidade, senhores. Então não dá para ficar calado, não tem diálogo. Eu quero agradecer o líder do governo, que prontamente na semana passada, que assim que fechou aquele local, ligou para o prefeito, ligou para o secretário de governo e as providências foram tomadas. Mas ele continua como secretário, tendo poderes, mandando e desmandando na Secretaria do Meio Ambiente, como se fosse uma cidade sem prefeito, sem legislativo e sem judiciário. Essa é a situação do nosso município. Pela ordem, vereador Samuel Vasconcelos. 151. Pelo artigo 151, vereador. Senhor presidente, nobres pares, eu vou fazer uma fala agora e tenho certeza que será polêmica, principalmente para aqueles pré-candidatos que não têm trabalho. Alguns estão até desempregados, outros vivem sem saber o que fazer, acharca um aqui, acharca outro ali, faz um jornal aqui, faz outro jornal ali, ameaça com um jornal aqui, com outro jornal ali, e quer vir para essa casa. E aí, como não tem trabalho, D'Agostinho, aí fica criando fatos. Aí tenta o impeachment do prefeito, tenta o impeachment do vereador, aí grava um vídeo de um vereador e fica tentando negociar o tempo todo. E como não consegue os objetivos, porque já são bastante manjados, nós não usamos a tribuna para fazer essas denúncias, mas tem um monte de batedores de panelas aí que são acharcadores do poder legislativo e do poder executivo, e que quando chega o período eleitoral, estão sempre colocando o nome para disputa. Não é? Arruma um partidinho aí, partidinho eu digo, não partido pequeno, porque não tem partido pequeno na democracia, mas partido que muitas vezes não tem uma estrutura, e aí a pessoa vai lá, aluga, aí sai com um ou dois candidatos, 2, 3 candidatos, e aí começa a querer denigrir a imagem desta casa. E aí, eu fico muito tranquilo, presidente, porque eu conheço muitos vereadores e vereadoras nesta casa que trabalham, independente da sigla partidária. Nós ouvimos agora o vereador Geraldo Celestino falando de um trabalho profinco que ele tem ali no SECAP, e que teve problemas com o secretário de Meio Ambiente, e que me ligou. Não importa que ele é do PSDB e eu sou do PT, não importa, porque quando nós tratamos as questões desta casa, nós priorizamos o interesse da população, pela liderança do governo. Pela liderança do partido, vereador. Nós priorizamos as questões da cidade, e aí, meia dúzia que muitas vezes ficam na plateia, ou mesmo ficam plantados no Facebook, e aí acha que entre nós, as divergências são tão grandes, que nós não vamos reconhecer um trabalho um dos outros. Eu reconheço o trabalho de cada vereador e vereadora nesta casa, porque eu ando na cidade. Por exemplo, eu posso falar do meu trabalho, publico a minha agenda de trabalho
todos os dias, em 3 anos e meio de mandato, 56 projetos apresentados, 16 leis nessa cidade. Então, não dá para dizer que eu não trabalho, não dá para dizer que eu não faço jus. Agora, tenho defeito? Também tenho, afinal sou humano. Agora, não admito que alguns moleques, formados não sei como nem aonde, queiram denigrir a imagem desta casa. E o pior é que a maioria das vezes usam um anonimato, usa lá um termo, um grupo, gosto de Guarulhos, qualquer coisa assim. Mas o objetivo mesmo é chegar aqui nesta casa. O objetivo que está não revelado é o objetivo de ocupar o lugar de um ou outro que está aqui nesta casa. E aí eu fico pensando, vereador Mato Grosso, como diz lá no meu velho sertão pernambucano, não se atira pedra em árvore que não tem fruto. Se esta casa é tão apedrejada, professora Benjaminita, é porque esta casa dá frutos, esta casa tem trabalho. Nós poderíamos elencar nessa legislatura vários ganhos dos servidores, vários projetos importantes do executivo que foram votados nesta casa, como o bilhete único, como os terminais de ônibus e outras coisas importantes que aconteceram nesta cidade e não teriam acontecido se não tivesse o aval desta casa. Então quero aqui dizer, perde tempo aqueles que querem ocupar os nossos lugares, mas não tem trabalho, porque a população está acompanhando passo a passo o trabalho de cada um. Passou a época que a população votava simplesmente porque o cara era um cara legal, ou tinha um bom discurso. A população nesta legislatura, para a próxima legislatura, será ainda mais exigente do que foi para esta legislatura. Então eu fico muito tranquilo, quero parabenizar, nós estamos terminando esta legislatura, mas aqui tem trabalho, aqui tem gente que trabalha, porque muitas vezes alguns não sabem nem o que se passa aqui, aí dizem lá, vai lá terça e quinta. Aqui não tem vereador que vem terça e quinta só não. Nos bastidores tem um trabalho muito forte das comissões, trabalho de estudo dos projetos, atendimento nos escritórios, atendimento nos gabinetes, e isso não é manifesto. Então quero parabenizar essa legislatura. Não quero falar das outras, mas eu quero parabenizar essa legislatura, porque o que a cidade avançou pela dedicação dos vereadores, pela luta da situação, pela defesa, muitas vezes contrária da oposição, mas os debates que nós fizemos aqui, são debates pautados pelo direito democrático que temos de divergir uns com os outros. Agora, muitas vezes a imprensa não tem o que nós, ou pede o que nós não podemos dar. Muitas vezes alguns que estão lá no Facebook pedem o que nós não queremos dar, ou não podemos dar, e aí diz, eu vou trabalhar contra você, eu vou publicar contra você. Contra mim pode publicar o que quiser, porque eu tenho trabalho, eu tenho um mandato de efetivo trabalho nesta cidade, e quem me acompanha sabe da seriedade que eu trato esta casa. Muitas vezes eu falo algo que desagrada, mas eu prefiro falar algo que desagrada e ficar em paz com a minha consciência do que fazer média com meia dúzia que ficam muitas vezes aplaudindo quem diz o que eles querem ouvir. Comigo não, eu trabalho e defendo o que eu acredito e defendo esta casa. Cada vereador e cada vereadora que chegou aqui nesta casa, chegou pelo voto e porque tem trabalho. E aqueles que continuaram trabalhando poderão votar, porque a população será justa. Muito bem, vereador Samuel. E os piores é que esses são os mais corruptos ainda, né? Item primeiro, seu secretário para a leitura. Leitura e discussão e votação do requerimento número 2717/2016. Informações referente à área localizada na rua Demerval Lobão, número 1561, no Jardim Fátima. Autor, Dr. Vitor da Farmácia. Em discussão, encerrada a discussão, em votação. Solicito aos seus vereadores discutir os tribunais. Os vereadores favoráveis à comissão, os vereadores manifestem. Será a votação aprovada em caminhos.
Um minutinho só, vereador. Solicito aos senhores vereadores, integrantes da Comissão Especial de Estudos das Enchentes, que reúne-se e verifique quem substituirá o vereador Gold na presidência dos trabalhos. O prazo será até o dia 13/9. Se alguém não indicar, eu terei que colocar uma pessoa, tá ok? Item, encontra-se sobre a mesa o balancete da Proguaru relativo ao mês de julho de 2016. Item segundo, senhor secretário, para a leitura. Leitura e discussão e votação do requerimento número 2742/2016. Informações referentes ao reparo na iluminação pública na rua Geraldo Augusto, no bairro Santa Paula. João Barbosa. Em discussão, encerrada a discussão, em votação. Os vereadores favoráveis para essa comissão, os contrários manifestem. Encerrada a votação, aprovado, encaminhe-se. Item terceiro. Leitura e discussão e votação do requerimento número 2744/2016. Informações referentes à lei número 5.679, de 28 de maio de 2001 e sua aplicação. Edmilson Americano. Em discussão, encerrada a discussão, em votação. Os vereadores favoráveis para essa comissão, os contrários manifestem. Encerrada a votação, aprovado, encaminhe-se. Item quarto. Leitura e votação do requerimento número 2745/2016. Requer a priorização da leitura do projeto de decreto legislativo número 698/2016, de autoria do vereador Edmilson Americano, nos termos do inciso 3º do artigo 229 do Regimento Interno. Edmilson Americano, Heleno Metalúrgico, Pastor Anistaldo. Em votação, solicito aos vereadores que dirigem seus terminais para o voto eletrônico. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador. Voto sim. Vereador Lamé vota sim. Vereador Laércio, vereador Americano, vereador Ramos da Padaria, vereador da Farmácia, Daniel Soares, Ana Maria, doutor Alexandre, Eduardo Barreto, Eduardo Fultura, Amor Japonês, Genilda, Geraldo Celestino, João Darcio, Luiz Mato Grosso, Marcelo Siminaldo, Paulo Sérgio, Pastor Anistaldo, professor Moacir, Romeu dos Santos, Toninho da Farmácia, Vania Souza. Encerrada a votação, como tivemos 17 votos no total, fica prejudicada e inclusive teremos que encerrar a sessão ordinária por falta de quórum.